Você acredita que um evento internacional faz mal ao Brasil? Você tem complexo de vira-lata? Se a sua resposta for sim, não ou mais ou menos, em qualquer situação, assista a este vídeo até o final. Temos muitas informações para lhe mostrar. Um dos pontos fundamentais para o sucesso do empreendedorismo, como nós já frisamos várias vezes nesse canal, é o foco, ou seja, a objetividade com que se vai a um determinado ponto que se almeja alcançar. No Brasil, está havendo falta de foco na análise de algumas questões. Surgiram muitos questionamentos por ocasião da realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas que estão sendo realizadas agora. É total falta de conhecimento e de coerência condenar-se o patrocínio de eventos internacionais como esses dois citados, pois realizações como essas colocam o Brasil em destaque no cenário internacional. O que se pode questionar é a forma como esses eventos são organizados, o balanço entre investimentos e retorno dos investimentos e a organização em si, de modo a não afetar a imagem do Brasil. Surgem críticas do tipo: devia-se investir mais em educação e em saúde, e evidentemente educação e saúde deveriam ser, obviamente, motivo de prioridade em matéria de investimento, pois não é segredo para ninguém que são setores altamente deficitários, com muitos problemas que afligem os brasileiros. Mas é preciso lembrar que para um país investir em setores carentes é necessário obter recursos, além, é lógico, de ser honesto na distribuição desses recursos. E uma fonte de recursos importante é o turismo, do qual alguns países conseguem tirar ganhos expressivos, e entre esses países, infelizmente, não está o Brasil, que até 2011 ocupava a 52ª posição entre 139 países avaliados pelo Fórum Econômico Mundial. Pode-se questionar, sim, a qualidade da organização, os cuidados que devem ser tomados para que os eventos alcancem sucesso, mas não a realização em si. Segundo o mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial, em 2011, o Brasil foi ultrapassado por outros países que registraram um incremento mais expressivo, como o México e a pequena Porto Rico. Vale lembrar que no México está situada Cancún, que conta com ótima infraestrutura para o turismo. Cancún está localizada na costa oeste do estado de Quintana Roo, no México, em uma península que se tornou um dos centros turísticos mais importantes do México, país que, segundo o último balanço da Organização Mundial de Turismo, ocupava a 14ª posição entre os países mais visitados em um balanço dos 50 países com maior destaque para o turismo, feito em 2014. Quem já foi a Cancún, como eu, que já visitei a ilha por 2 vezes, pode muito bem se perguntar o que seria de Cancún se não fosse o turismo. O Brasil, nesse mesmo balanço da Organização Mundial de Turismo, ocupava em 2013 a 41ª posição, atrás de países como Coreia do Sul, na 19ª posição, Ucrânia, na 22ª, África do Sul, na 30ª e o Vietnã, na 35ª. E nem os dados do Brasil de 2014 estavam ainda contabilizados, razão pela qual a pesquisa registra a posição que estava sendo ocupada em 2013, nesse balanço de 2014. Ou seja, em matéria de turismo, até as estatísticas sobre o Brasil são uma vergonha, para não dizer uma bagunça. Ora, o turismo é um ponto importantíssimo na obtenção de divisas, e a modestíssima posição do Brasil, levando-se em conta o potencial do país, tem que ser lamentada. O Brasil é um país de dimensões continentais, com um número imenso de praias, banhado pela luz do sol em praticamente todos os dias do ano, com enorme potencial para o ecoturismo e famoso por seus recursos naturais, conhecidos internacionalmente. Uma comprovação da importância dos eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas está no relatório publicado recentemente no Reino Unido, mostrando que o Brasil acabou avançando 23 posições e ficou em primeiro lugar entre os países da América Latina no ranking de competitividade de turismo do Fórum Econômico Mundial
divulgado este ano, ou seja, dados mais recentes. Esse relatório aponta que um dos fatores que contribuiu para esse resultado foram exatamente os investimentos realizados nos últimos anos para sediar grandes eventos, principalmente os eventos esportivos. De acordo com o estudo, os investimentos realizados para a Copa do Mundo entre junho e julho de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro tiveram um papel importante no avanço do Brasil, que passou da 51ª posição para a 28ª posição do ranking das economias mais competitivas do mundo na área de turismo. O relatório destaca ainda que os recursos culturais brasileiros, item no qual o país ficou na 8ª colocação, com um avanço de 14 posições em relação ao ranking anterior, publicado em 2013. Em 2014, durante a Copa, os estrangeiros visitaram mais de 450 cidades brasileiras. Ninguém ignora os aflitivos problemas enfrentados pelo Brasil em setores como saneamento básico, habitação, saúde, segurança e educação, entre outros. Mas a crítica feita de forma isolada à promoção de eventos internacionais, sem contar outros fatores importantes, parece evidentemente, aliás, estar contaminada pelo que o jornalista e escritor Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata do brasileiro, cuja tendência é colocar-se sempre atrás de outros países em todos os aspectos. Não se trata de nacionalismo exacerbado de nossa parte. O Brasil tem que combater decisivamente tudo o que tem de ruim, mas o brasileiro tem que saber valorizar o que o país tem de bom e tudo o que pode trazer benefícios ao país. Repetimos, o erro não está em promover eventos internacionais. Estes são sempre bem-vindos. O erro está em não fazer uma rigorosa organização, de modo que essas realizações não se transformem num vexame internacional em vez de sucesso internacional. Uma crítica consistente, esta sim, está na modestíssima posição do Brasil no balanço de medalhas obtidas. Balanço esse sempre liderado pelos Estados Unidos, onde o esporte tem efetivo apoio, os colégios sempre dispondo de um ginásio para a prática esportiva por parte dos estudantes. O vexame não está em promover a Copa do Mundo, mas sim em perder de 7-1 numa partida decisiva, ainda mais quando essa derrota acaba cercada por inúmeras suspeitas de corrupção, segundo as revelações que foram feitas recentemente e que culminaram inclusive com a prisão de dirigentes do futebol brasileiro. O vexame está no fato de o país não ter uma política para os esportes e não incentivar o esporte nas escolas, o que inclusive propiciaria aos estudantes se manterem mais tempo se dedicando a práticas saudáveis, o que contribuiria de forma expressiva para combater a violência e a criminalidade. Estas sim, motivo de vergonha para o Brasil. Então, deixe de lado o complexo de vira-lata e torça pelo Brasil e por tudo o que possa trazer benefícios para o país.